Amém. Boa noite. Ó, o Lutinho falou forte lá. E as enquetes, irmão? Deu uma movimentada no grupo ontem, né? Bom, né? Pra gente estimularmos uns aos outros, né? Na leitura, no aprendizado. E ali não é pra gente ver quem errou, quem acertou, né? Na verdade, todo mundo ganha ali, né? Todo mundo aprende um pouquinho, né? A gente viu que abriu uma enquete, depois veio outra, depois muitos versículos ali. E assim é importante pra gente aprender cada vez mais o Evangelho. Os irmãos podem abrir suas Bíblias em Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Se a gente for ler a carta de Romanos, irmãos, a partir do capítulo 5, né? Paulo ele vem falando sobre a justificação pela fé, ele vai falar sobre a graça, ele vai falar sobre a lei que opera em nós o pecado, opera a morte. Ele vem dando várias instruções, né? E aí quando chega no capítulo 8, é como se ele concluísse tudo que ele falou ali a partir do capítulo 5, né? E um pouquinho antes também, né? Então ele vem falando sobre que agora somos justificados pela fé, que agora a graça está sobre nossas vidas. Antes a lei operava e gerava a morte, mas agora estamos justificados. E no capítulo 8 ele vai falar que acerca, né, da novidade de vida, né, que no cabeçalho está escrito, a novidade de vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Vamos ler no versículo 1 aqui, irmãos. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então ele vem falando ali um pouquinho do que, né, para começar a conclusão do que ele começou alguns capítulos atrás. Então agora não há nenhuma condenação, somos justificados pela fé, né, estamos debaixo da graça e temos o Espírito Santo para nos ajudar em todas as coisas. Vamos pular agora lá para o versículo 18. Vamos ler a partir do versículo 15, irmãos. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, agora que já Paulo fala acerca, né, da justificação, acerca do pecado, acerca da graça, a lei que operava em nós o pecado e a morte, e agora ele fala de uma esperança. Então, antes estávamos mortos por causa do pecado, estávamos condenados, não tínhamos justificação, mas agora temos uma esperança. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então era assim que nós estávamos, a criação, todos, o mundo inteiro estava dessa forma, até vir Jesus, morrer na cruz, sofrer o que nós deveríamos sofrer,
padeceu o que nós deveríamos padecer e nos dá essa esperança, né? Então, Paulo ele vem falando aqui, ó, vocês têm tudo isso. Tem a graça, tem o Espírito Santo, tem a justificação pela fé, mas vocês não vão estar livres das aflições deste tempo presente, né? Mas no versículo 18 ele conclui aqui, mas não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, irmãos, eu estava lendo ontem, né, depois da enquete, né, eu li alguns versículos e fui lendo né, tentando achar uma resposta para a enquete. Aí hoje eu comecei a ler Romanos e fui lendo e uma coisa foi puxando a outra, né? Você vai lendo sobre os discípulos, aí fui ler sobre os apóstolos, aí comecei a ler Romanos, né? E aí esse versículo 18 aqui, ele me chamou bastante atenção, irmãos, porque as aflições deste tempo presente. Então, às vezes a gente fica aflito por coisas pequenas, né? Esses dias, acho que foi na terça-feira, não lembro agora, ou na quinta, a gente saiu do culto, aí eu falei para a Vanessa, a gente precisa abastecer, vamos abastecer. Aí eu tenho o costume de abastecer sempre no mesmo posto, lá na entrada de Barueri, né, depois do Paulista ali. E a gente foi ouvindo louvor, conversando na volta, aí perto do Eco Desmancha ali, eu vi os carros dando umas freadas bruscas assim, eu já fiquei atento, né? Falei, será que alguém bateu? Aí quando chegou mais perto assim, aí tinha um rapaz lá, um abençoado, pegando as pedras do acostamento e tacando para a rua assim. Aí eu freiei, esperei o momento dele abaixar, e falei, agora eu vou acelerar, né? Que aí não vai pegar no carro, né? Aí acelerei, mas não foi o suficiente. Ainda acertou a porta do carro, né? Eu fiz aquela pancada lá e na hora assim eu falei para ele assim, meu sangue subiu aqui. Já veio aquela raiva, né? Eu falei, mas como pode? A vontade da carne ali era encostar no acostamento e tirar satisfação com o cara, né? Dar um empurrão nele lá e mandar ele para casa, né? E aí foi uma aflição assim, irmãos, tão grande que eu gelei o corpo depois, assim. As pernas ficou... Eu lembrei até de quando eu fui tirar a habilitação a primeira vez, que eu ia acelerar, a perna chegava... A embreagem ficava assim, ó. Eu vindo dirigindo assim, as pernas estavam até frias, porque subiu assim, né? Aquela raiva, né? De voltar, e eu fui falando com a Vanessa, falei, olha, se voltasse lá, meu Deus do céu, olha... Aí passou, graças a Deus, né? Mas é uma aflição que acontece, né, neste mundo. Eu falei uma coisa pequena, irmãos, né? Tá com uma pedra ali, mas tem muitas outras coisas, irmãos. E às vezes isso que eu falei para algum irmão, o irmão suporta tranquilamente, né? Ou alguma coisa que os irmãos passam, às vezes para mim é mais tranquilo, né? Mas são diversas aflições. Se a gente for listar aqui cada uma das aflições que a gente passa no dia a dia, e eu não falo assim nem de coisas pessoais, mas aflições que a gente passa no mundo, né? Às vezes pegando um transporte público, ou no trabalho, ou com familiar, que seja, irmãos. E às vezes a gente dá importância demais para essas coisas. Deixa que essas coisas tomam tempo demais em nossas vidas, né? Mas como Paulo fala aqui, as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. Né? A gente tinha parado aqui no versículo 21, continuar do 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então veja aqui, irmãos, toda a criação passa por isso. Nós passamos, as pessoas que estão no mundo passam, né? É no versículo 23. E não só ela, mas nós mesmo, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, às vezes eu falo para minha esposa, para a Vanessa, né? Se para nós que temos o Evangelho, né? Vamos à igreja, oramos, buscamos. Às vezes é difícil, passamos por dificuldades, por luta e tribulação e é difícil, né? Imagine para quem está no mundo, que não tem a Deus, não tem o Espírito Santo, não conhece a palavra e vive sendo enganado, né? É pior, que eles não conhecem, eles não têm essa esperança. Eles não sabem que há uma glória a ser revelada para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que conhecem a Cristo, né? 23 novamente. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito Santo. Então, irmãos, aqui declara que temos as primícias. Então, é só
o início ali do que o Espírito Santo pode fazer em nossas vidas. Ele é nosso ajudador, ele nos guia em toda a verdade, né? Nos ajuda em tudo. Mais para frente aqui a gente vai ler que ele intercede por nós. São só as primícias do Espírito Santo. Até aquele dia em que Jesus voltará e teremos nosso corpo transformado por completo. Até lá temos as primícias para nos ajudar, e nos ajuda em todo o tempo, mesmo quando muitas vezes nós não enxergamos, está nos ajudando. Né? Versículo 24. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é a esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então aqui, como eu falei, irmãos, o Espírito Santo de Deus intercede por cada um de nós. Né? Aqui no versículo 24 fala que, vamos ler novamente, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E é dessa forma que devemos nos encontrar, irmãos. Eu lembro que quando eu era criança, eu falei pro meu pai assim, que queria muito um skate. Eu falei, pai, eu quero muito um skate, quero virar skatista, quero andar. E ele falou, aí ficou prometido, né? No Natal você vai ganhar um skate. Né? Então, um pouquinho antes do Natal ali, eu faço aniversário em novembro e ganhei ali o skate, né? E aí eu lembro que estava embrulhado assim, e eu já estava vendo o formato dele ali, né? Então, é uma esperança, como que eu vou esperar? Já estou vendo o que é, não teve surpresa, né? Então, só para ter uma comparação assim. Agora esperamos em Cristo. A nossa esperança é na volta de Cristo. Qual, né, a gente está aprendendo através das pregações do pastor William nessa quinta-feira que não sabemos qual será o dia, né, a hora, mas que até lá devemos estar preparados, devemos ter nossa esperança em Cristo. Né? Paramos no versículo 26, vamos no 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, irmãos, todas as coisas, nesse versículo aqui, irmãos, fica claro, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não é só as coisas boas, porque se fosse só as coisas boas, seria fácil. Se a gente saísse daqui, 1000 maravilhas, nada de ruim acontecesse, nenhuma tribulação, nenhuma dificuldade. Mas aqui está dizendo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Né? E essa palavra, acho que em algumas traduções deve estar cooperam, né? Mas cooperam ou contribuem, no grego, no original dela, ela vem de sinergia. Então é algo que trabalha de forma sinérgica. Um ajuda o outro, um depende do outro. Né? Vou dar um exemplo aqui, né, mas talvez para entender melhor. O pastor William e a irmã Tati trabalham juntos, e o pastor sempre comenta disso, que eles se dão bem ali trabalhando. Né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com eles algumas vezes, e realmente é isso. Então, enquanto a Tati está dando banho num cachorro, o pastor já está secando o outro, e quando vai ver, termina rapidamente. Então, o trabalho deles funciona de forma sinérgica. E se a gente ler aqui, no versículo antes que a gente leu aqui, perdi qual foi o versículo, irmão. Não, tinha um outro versículo que dava a entender isso daqui também. Mas, assim, todas as coisas contribuem. Ou seja, todas as coisas funcionam de forma sinérgica para o bem daqueles que amam a Deus. Só que tudo que acontece em nossas vidas que a gente considera que é ruim, de alguma forma, Deus está usando essas coisas, para que a gente
aprenda alguma coisa, para que a gente tenha algum aprendizado, para que a gente cresça espiritualmente de alguma forma. Então, não é que as coisas, Deus está colocando as coisas ruins ali para nos dar uma lição, mas as coisas ruins vão acontecer nesse mundo. Jesus fala para nós que nesse mundo teremos aflições. No versículo 18 está falando as aflições deste tempo presente. Então, as aflições, as coisas ruins vão acontecer também. E ela, juntamente com o agir do Espírito Santo em nossas vidas, vai contribuir para que a gente aprenda algo. Porque o mais importante, irmãos, não é o bem que a gente contribui para o bem, não é o bem material que a gente pode receber aqui. Não são o conforto dessa terra, deste mundo. O bem daqueles que amam a Deus é a nossa esperança em Cristo, que a gente vai receber naquele dia. Se a gente continuar perseverando, cumprindo essa carreira que nos está proposta. Né? Versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, esse é o bem que nós recebemos, irmãos. Esse é o que cumpre o versículo 28, para ficar mais entendido. Né? Então, todas as coisas, tudo aquilo que acontece neste mundo, irmãos, se a gente amar a Deus primeiramente, se a gente buscar Ele, pedir a ajuda do Espírito Santo, tudo vai contribuir para o nosso bem. Não, muitas vezes, não o bem terreno, material, os bens dessa vida, mas o que nós esperamos. Para concluir, irmãos, vamos ler lá em Romanos 5. Versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Até que tá bom, irmãos. Então, vemos aqui, a partir do versículo 3 ao versículo 5, vemos o que pode ser gerado em nós, irmãos, se tivermos a nossa esperança em Cristo. Pedimos ajuda e Ele vai nos ajudar, irmãos. Amém? Em nome de Jesus. O Espírito Santo abençoe a vida de cada um dos irmãos, derramando graça, poder e virtude, e nos ajudando a cada dia, irmãos, para suportar este mundo. Amém? Pedidos de oração, irmão?